Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o dia amanheceu chuvoso, né? Dá uma preguicinha, uma vontade de ficar embaixo das cobertas, né? Mas, aproveitar passando aula de geografia hoje, tá? Então, depois do almoço, vocês já estão fortes, né? Já despertaram bastante. Aí prestem atenção na aula de geografia, ok, crianças? Então vamos lá, meus amores. Capítulo 2, página 30, o Brasil no mundo. O Urbano gosta muito das aulas de geografia e sempre que pode, ajuda os amigos que têm dificuldades em compreender os assuntos estudados. Anita sempre pede ajuda de Urbano para estudar. Na próxima segunda-feira, eles terão um teste de conhecimento e, por isso, os dois resolveram estudar juntos. O teste é sobre o Brasil e sua localização no mundo. Urbano, então, preparou algumas atividades para estudar com a amiga. Participe com eles deste estudo. Olha o que a Anita está falando para o Urbano. Faça como eu. Resolva cada atividade com muita atenção e ouça as explicações de seu professor. Assim como eu ouvirei as de Urbano. Então, tá? Aqui a Anita tá chamando a atenção de vocês para prestar atenção na explicação da sua professora, né? Como ele está prestando atenção nas explicações como ela está prestando atenção nas explicações de Urbano. Questão número 1. Quando Anita viu o mapa mundi nas pesquisas que havia feito com os amigos para o passeio do fim de semana anterior, ela achou o Brasil um país grande, comparando com a Itália e o Japão. Observe no mapa a seguir o Brasil, que está entre os 6 maiores países do mundo. Aqui, então, vocês têm a imagem de um planisfério. Os países mais extensos do mundo. Lembra, crianças, numa aula de história, quando a Pro pegou o globo, que vocês gostaram muito, e vocês começaram a virar o globo e observar os países? Lembra que lá, nós falamos ainda da Itália, né? Que ela tem a aparência de uma bota, que ela é bem pequenininha. Lembra? Nós vimos o Japão, né? Nós estávamos estudando o globo, né? Foi uma aula muito interessante. E aqui nós temos o planisfério, tá? Que mostra todo o mundo, todo o globo, só que de uma forma aqui, nós estamos com uma forma, como que se fala? De uma página só, né? Uma foto, né? Assim, vamos se dizer, né? Então, aqui, crianças, eu quero chamar a atenção de vocês para observar aqui, olha, no mapa. Então, na apostila de vocês é colorido, é mais visível que o da Pro. Então, aqui, nós temos aqui o planisfério, podemos observar, né, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, ok? Nós estamos observando aqui. E tem o nome aqui, olha, o Japão e a Itália, onde eles estão, tem a setinha, tá vendo? A Itália parece uma bota, ela é bem pequenininha. E o Japão também, ó, bem aqui, ele é bem pequenininho também. E nós temos aqui a legenda, né? E essa legenda, ela está com as cores de acordo com o que está no mapa. E cada uma tem um nome, né? Essa clarinha aqui é a Rússia, depois vem o Canadá, a China, Estados Unidos, Brasil e Austrália, né? Então, eu quero que vocês observem aqui e tá também localizado em número, ó, primeiro, tem aqui segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Se vocês observarem bem este planisfério, vocês vão responder a questão alternativa A com muita facilidade. Ó, aqui na A tá pedindo assim, perguntando: quais países são maiores que o Brasil?
escreva em ordem crescente de extensão territorial o nome deles. Então, observando aqui, né, extensão territorial, o tamanho, né, deles, vocês vão estar escrevendo aqui em ordem crescente. Eu quero maior, vindo pro menor, né, do maior pro menor, ordem crescente, não pode esquecer. Então, vocês vão responder quais são os países maiores que o Brasil em ordem crescente de extensão territorial. O nome deles vocês vão colocar, ok? Lembrando que nome de país, nome próprio, letra maiúscula, crianças. Não esqueçam disso, ok? Então, vamos passar para a página 31 agora. Então, na página 31, a alternativa B da questão 1, né? O que você sabe sobre cada um desses países? Já visitou algum deles? Vocês já são todos brasileiros? Vocês já saíram para fora do país? Já foram para outros países? Vocês já viajaram? Já conheceram? Né? Então, aí é uma resposta pessoal. A C. Se você pudesse dar uma dica de um lugar no Brasil para visitar, qual seria? E pelo Brasil, crianças? Vocês já viajaram bastante, conhecem bastante estados brasileiros? Se vocês fossem dar uma dica para um amigo, que estado brasileiro você daria essa dica para o amigo viajar? Ó, a Pro nunca saiu para fora do Brasil, né? Aí a Pro visitou poucos lugares aqui no Brasil também. Mais um lugar que eu olho, vejo notícia, olho em revista, pesquiso, que eu acho muito bonito. E se eu tivesse, quando eu tiver condição de fazer uma viagem, eu queria ir para o Nordeste. Nordeste, aquelas praias lindas, né? Que tem no Nordeste, que você enxerga até o pé de tão limpa, água transparente, né? Eu gostaria de ir para lá, né? Então, e vocês? Vocês indicariam? Eu indicaria Nordeste. Uma viagem, assim, muito gostosa, para você estar fazendo, seria uma viagem para o Nordeste. Essa é a indicação da Pro. E vocês? Que indicação vocês dariam? Então, vamos lá. O Brasil e os hemisférios. Durante os estudos, Anita fez uma pergunta interessante ao Urbano. Olha ela perguntando: se o Brasil é um país grande, deve ser fácil explicar para alguém onde ele está localizado, não é, Urbano? Questão número 2. Se você tivesse de explicar para alguém onde o Brasil está situado no globo terrestre, o que você diria? Vocês saberiam dizer aonde o Brasil está situado? Né? Aí é uma resposta pessoal, tá? Olhando o Atlas, examinando o Atlas, né? Dá pra gente saber onde o Brasil está localizado. Urbano explicou à amiga que, para nos orientarmos melhor e estudarmos alguns assuntos relacionados ao planeta, costumamos dividi-lo utilizando linhas imaginárias. Como que chamam essas linhas imaginárias? Paralelos e meridianos. Elas são desenhadas no planisfério ou nos globos para facilitar a localização de pontos na superfície terrestre, tá? Então, aqui, ó, observe essas linhas no planisfério da página anterior para responder às atividades seguintes. Então, vamos voltar aqui para a página 30. Olha aqui, em quais posições estão essas linhas? Quais posições? A gente pode observar aqui no globo. Ele tem várias linhas, né? Aqui tá desenhado, elas são linhas imaginárias, né? E essas linhas estão em quais posições, né? Então, vocês vão olhar aqui, ver quais linhas que tem, né? E quais são as posições dela e vocês vão responder aqui, ok? Muito fácil também. No 4,
Observe no mapa as linhas horizontais, as quais estão nomeadas, e responda. Olha aqui, pela pergunta do 4, eu já posso observar metade da resposta que tem na 3. Então, aqui, alternativa A do exercício 4. Quais são as linhas imaginárias que passam pelo Brasil? Nossa! Vamos observar aqui no mapa, vamos seguir com o nosso dedo a linha imaginária. Vamos observar o nosso país, o Brasil. Quais delas passam pelo Brasil, né? Então, você vai escrever aqui nessas linhas, quais são as linhas imaginárias que passam pelo Brasil. Alternativa B. Escreva o nome dos países vizinhos ao Brasil, que também são atravessados pelo Trópico de Capricórnio. Então, vocês vão voltar aqui, vão olhar aqui e vão ver quais dessas linhas, os países que também são atravessados pelo Trópico de Capricórnio. Então, observando o mapa aqui, o planisfério, é fácil vocês descobrirem quais são esses 3 países vizinhos do Brasil, né, que também são atravessados pelo Trópico de Capricórnio. Alternativa 5. Agora, escolha 2 países nomeados na legenda do planisfério da página 30 e marque com um X, vocês vão marcar aqui no planisfério, marque com um X o ponto mais próximos a eles, onde há um cruzamento de linhas imaginárias, tá? Então, nós temos linhas que se cruzam, né? Tem aquele cruzamento. E eu quero que vocês vão lá no planisfério aí da página 30 e marque com um X, escolha 2 países, o que vocês quiserem. E vai fazer um X nesse país aonde as linhas imaginárias se cruzam, ok? Também é fácil. É bastante atenção, como a apostila de vocês é colorida, o mapa é colorido, é bem facinho descobrir isso. Aí, vamos passar para a página 32. Urbano explicou que meridianos são as linhas imaginárias verticais traçadas nos mapas, ok? O principal deles é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em 2 hemisférios, oeste ou ocidental e leste ou oriental. Então, tá lá o meridiano, aquela linha imaginária que atravessa o mapa, né? Assim. Então, se eu atravessei aqui, dá para observar aqui no mapa da página 30 e aqui na página 32 também tem. Então, tem aqui o meridiano, né, a linha imaginária, e de um lado tem um hemisfério oeste, né, ou ocidental, e do outro tem leste ou oriental, tá? Então, vamos lá, norte, sul, leste, oeste. Aqui eu tô com o leste ou oriental, e aqui eu tô com o oeste ou ocidental, tá? Já os paralelos são as linhas imaginárias horizontais, ó, horizonte, né? No horizonte. Então, essas linhas são chamadas de paralelas, né? Já os paralelos são as linhas imaginárias horizontais, traçadas paralelamente à linha do Equador. Paralelo, na mesma direção, que é o principal paralelo e divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Norte e sul. Então, aqui, ó, hemisfério, cada uma das metades do globo, ou planisfério terrestre, ok? Então, aqui tá a linha do Equador, que ela é o principal paralelo que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Questão número 6. Observe o mapa da página 30 novamente.
além da linha do Equador, quais são os outros paralelos principais? Além da linha do Equador, quais são os outros paralelos principais? Então, a linha do Equador tá aqui, ó, no planisfério, cortando ao meio, né? E tem as linhas paralelas, que nós já vimos que os paralelos são as linhas imaginárias horizontais. Então, vocês vão colocar para mim aqui a linha, além da linha do Equador, quais são os outros paralelos principais? Estão aí no mapa, ok? Você sabia? Embora não seja possível ver as linhas imaginárias, podemos saber onde passam as principais delas no planeta. Essa indicação pode ser feita por meio de placas, como a que você vê ao lado. Tá vendo aqui a placa da rodovia Ayrton Senna, São Paulo? Observem a placa aí. Aqui da Pro é pequenininho, né? Lembra que na escola a Pro sempre olha na colorida, mas dá para vocês lerem a placa e tá observando aí. Olha aqui. Urbano. Para saber se a Anitta realmente tinha entendido o que havia lhe explicado sobre os paralelos e os meridianos, mostrou a ela os seguintes mapas e fez-lhe algumas perguntas. Responde-as você também. Então, nós temos aqui, né, 2 mapas, para entender bem, tá? Então, olha, meridiano são as linhas imaginárias verticais traçada nos mapas. Então, tá aqui, ó, o primeiro mapa, a linha meridiana, aqui ao meio, né? Aqui é o meridiano de Greenwich. Aí, nós podemos observar que a leste tem o hemisfério leste e ao oeste, hemisfério oeste, tá aqui. E no segundo mapa, tá mostrando aqui a linha imaginária do Equador, que divide ao meio, então em cima hemisfério norte, embaixo hemisfério sul. Ok? Vendo esses desenhos de mapa, é bem facinho, tá observando isso. A questão 7. Cada porção de terra faz parte de quantos hemisférios? Hein? Então, vamos observar aqui o desenho. Cada porção de terra faz parte de quantos hemisférios? Ok? Aí, vocês olhando no mapa vão responder. Quantos hemisférios? 8. Em quais hemisférios? Norte, sul, né? Norte, sul, leste ou oeste. Está localizado o Brasil, tá? Então, eu quero saber em quais hemisférios, norte, sul, leste ou oeste, está localizado o Brasil, tá? Só observar no mapa também é bem facinho. Prestando atenção, fazendo a leitura dos mapas, é muito fácil responder, tá bom, crianças? Página 33. Exercício 9. Com a ajuda de um atlas, vocês levaram o atlas para casa, né? Localize em um planisfério político, vocês vão procurar lá um planisfério político, o nome de 2 países vizinhos ao Brasil que estejam localizados no hemisfério sul, ok? Então, vocês vão procurar no mapa, lá no planisfério, no atlas, no planisfério político, o nome de 2 países vizinhos do Brasil que estejam localizados no hemisfério sul, ok? Então, por enquanto, eu creio que está fácil. A apostila é bem explicativa, tem bastante desenhos, figuras, mapas, né? Que observando é fácil tá respondendo, né? Olha aqui, as principais linhas imaginárias, tanto vertical como horizontal, são utilizadas para identificar e localizar as regiões na superfície da Terra. Por isso que existem essas linhas imaginárias, ok, crianças?
né? As denominações leste, oeste, norte e sul também são conhecidas, né? Como oriental, ocidental, setentrional ou boreal e meridional ou austral, respectivamente, né? A linha do Equador e do meridiano de Greenwich, né? Elas são importantes para a determinação dos hemisférios a que cada ponto do planeta pertence, tá? Observando bem aí, lendo com atenção, é facinho. Depois nós vamos estar explorando esse tema quando voltarmos para a sala, tá bom? Pode ficar tranquilos. Continuando na página 33, o Brasil e o continente americano. Anita estava se sentindo mais confiante estudando com Urbano, pois suas dúvidas sobre a localização do Brasil estavam sendo esclarecidas. Ela já sabe que o Brasil faz parte de um grande continente, que é considerado o segundo maior do mundo e está pintado de laranja no mapa a seguir. Então, vocês aí no mapa de vocês está pintadinho de laranja, ok? Questão número 10. Complete a frase abaixo com o nome do continente no qual o Brasil está localizado. Então, está aqui, ó, o Brasil está localizado na... Qual é esse continente? Observando aí no mapa, vocês vão responder, muito fácil. Aí o Urbano faz uma pergunta para a Anita. E então, você já sabe qual é a localização do Brasil no mundo? Anita responde, agora eu sei, ele está localizado na América, também chamada de continente americano. Facinho, né? Aqui, Anita já está dando a resposta que vocês têm da questão A. Passando para a página 34, Anita acertou. O Brasil está realmente localizado no continente chamado América. Por ser um continente muito grande, ele é subdividido em América do Norte, lá em cima, América Central e mais para baixo América do Sul, como mostra a imagem aí. Olha aqui, está pintado o mapa, que é a divisão política do continente americano, tá? Então, lá em cima nós temos a América do Norte, né? No meio, ó, lá em cima nós temos a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Alasca, né? Aí temos a América Central, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua. E embaixo nós temos a América do Sul, né? Que está localizado o Brasil, a Colômbia, aqui a Guiana Francesa, tá? Então, no mapa está bem explicadinho aí. E como o de vocês é colorido, é mais fácil o entendimento. Aí, vamos lá. Em cada uma das porções de terra do continente americano, é possível observar as fronteiras político-administrativas dos países e as ilhas, que também fazem parte dele. 11. Observando o mapa da divisão política, tá? O Brasil está situado fisicamente em qual dessas porções de terra do continente? Em quais porções de terra do continente americano, né, da América, está localizado o Brasil? 12. As porções de terra são banhadas pelos oceanos. Qual ou quais oceanos banham o Brasil? Ok? Então, vocês vão estar olhando aqui, nós temos o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Qual desses banha o Brasil? Aqui não está perguntando quais banham a América do Sul. Está perguntando somente do Brasil. Então, prestem atenção que é muito fácil, ok? Então, vamos para a página 35. Anita ainda tinha uma pergunta para fazer ao Urbano. Urbano, compare
comparado a outros países do continente americano, o Brasil faz fronteira com muitos países, não é mesmo? Então, nós podemos ver que tem muitos países que fazem fronteira com o Brasil, que estão ao lado do Brasil, né? 13. Ajude o Urbano a responder a pergunta de Anitta, observando o mapa da página anterior. É verdade que existem muitos países que fazem fronteira com o Brasil? Se você acha que sim, sim. Se acha que não, não. Ok? Aí já no 14, você saberia dizer por que o país faz fronteira com tantos países? Observando aqui, por que ele faz fronteira com tantos países? Ele é um país, qual o tamanho dele? A gente olhando para ele classifica ele como pequeno, médio, grande. Então, por que, né? Ele faz fronteira com tantos países, ok? Então, vocês vão estar respondendo aí. 15. Observe o mapa da página anterior e localize os países que fazem fronteira com o Brasil. Quais são eles? Então, vocês vão ver aqui no mapa quais são os países que fazem fronteiras com o Brasil. No glossário, fronteiras. Faixas territoriais por onde passam os limites dos países, estados e municípios. Ok? Tá? Então, verificando lá, vocês vão ver os países, né? Que as fronteiras, então, são as faixas territoriais por onde passam os limites dos países, estados, municípios e etc. Questão 16. Quais países não fazem fronteira com o Brasil? Observe o mapa que tem aqui 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. 17. Dos países da América do Sul, quais você gostaria de conhecer? Por quê? Tá? Da América do Sul. Quais desses países vocês gostariam de conhecer? Resposta pessoal, cada um vai colocar o que deseja conhecer e por que você quer conhecer esse país, ok? 18. O que você sabe sobre esses países que gostaria de visitar, né? O que você sabe sobre esses países? Por exemplo, você gostaria de visitar a Argentina. Por que a Argentina? E na 18, o que você conhece, no caso se fosse Argentina, da Argentina, né? Que levaria você a querer visitar, ok? Também é resposta pessoal. Urbano aproveitou para explicar à amiga que controlar as fronteiras terrestres de um país tão grande como o Brasil não é tarefa fácil, ok? Então, aqui a fronteira do Brasil ela é bem extensa, porque o Brasil é um país muito grande. Página 36. Registrando ideias. Como controlar as fronteiras terrestres brasileiras? Urbano explicou a Anitta que o Brasil possui mais de 15.000 quilômetros de fronteiras terrestres. Imagine vigiar todo esse território. Devido à grande extensão do nosso país, o controle das fronteiras e a comunicação são um problema desde o período colonial. Ao longo do tempo, a dificuldade para fiscalizar tantos lugares permitiu que pessoas e mercadorias ilegais entrassem no nosso país, muitas vezes sem serem notadas, sem ser percebida, né? Atualmente, o uso de tecnologias avançadas, como satélites artificiais, que permitem a chegada de sinais GPS e a criação de imagens em tempo real, facilitou a fiscalização das fronteiras brasileiras pela Polícia Federal, órgão responsável por essa vigilância.
No entanto, essa tarefa ainda não é o suficiente para acabar com a entrada de produtos e imigrantes ilegais. Uma das regiões mais difíceis de ser fiscalizada é a região norte, especialmente o estado do Amazonas, por causa da floresta amazônica. Já que se afirmou que o Brasil tem extensas fronteiras, é necessário saber como o governo consegue controlá-las a fim de garantir a soberania de seu território. Aliado a isso, os recursos tecnológicos também asseguram um monitoramento e a maior fiscalização das regiões das fronteiras no Brasil, né? Hoje nós temos também os drones, né? Os drones também ajudam. São tecnologias, a cada ano, vai evoluindo, né? E vão vindo novas tecnologias, né? Então, aqui tem uma pergunta, a seguinte: agora que você já sabe como é difícil vigiar a fronteira do Amazonas, chegou a hora de tomar algumas decisões. Aqui tá pedindo uma atividade em sala, vamos ler. Em dupla ou trio, elabore um plano para melhorar essa fiscalização. Que medidas vocês adotariam? Quais produtos vocês não deixariam entrar no nosso país? E, finalmente, que providências vocês tomariam com relação aos imigrantes ilegais que vêm buscar trabalho no Brasil, como é o caso de bolivianos e colombianos, né? Lembrando, né, da importância do acolhimento e o respeito por esses imigrantes, né? Por as pessoas que vêm aqui para o Brasil, né? E também valorizando a cultura desses países, né? A Venezuela, no caso, também enriquecerá as informações recebidas pelos alunos, né? Aqui, a imigrante, refugiado, né? É necessário que nós percebamos a necessidade, né? A importância de acolher essas pessoas e do respeito, né? E valorizar também a cultura desses países. Então, pensando em tudo isso, né? A que conclusão vocês chegaram, né? De como que pode fazer, né? Para vigiar essa fronteira, que é o Amazonas, que é um dos lugares que mais se entram pessoas e mercadorias ilegais. O que poderia ser feito? Que medidas poderiam ser tomadas, né? Nós não estamos na sala de aula, mas eu quero que vocês pensem, cada um aí pense, pode dialogar, né, com o pai e com a mãe, pode pesquisar na internet, né, pode chamar a Pro para a gente estar conversando, mas eu gostaria que vocês colocassem, cada um na sua casa, vocês colocassem a opinião de vocês, a conclusão de vocês, e depois nós vamos debater esse assunto em sala de aula, ok? Aí, página 37, nós vamos seguir na leitura. Urbano aproveitou o estudo sobre as fronteiras brasileiras e compartilhou com Anitta uma notícia que tinha lido sobre o aumento do número de pessoas que atravessam as fronteiras de outros países em busca de segurança. Conheça essa notícia você também. Olha aqui a notícia. Números de refugiados e migrantes da Venezuela no mundo atinge 3,4 milhões de pessoas. Essa notícia, olha, de 22 de fevereiro de 2019, notícia nova, o ano passado. Vamos à leitura. O número de refugiados e migrantes da Venezuela em todo o mundo atualmente é de 3,4 milhões. Informaram a Agência da ONU
para Refugiados, né? Olha a sigla da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, e a Organização Internacional para as Migrações, a OIM. A Colômbia abriga o maior número de refugiados emigrantes da Venezuela, com mais de 1,1 milhão de pessoas. O país é seguido por Peru, com 506 mil pessoas, venezuelanos, né? O Chile, 288 mil, o Equador, 221 mil, a Argentina, 130 mil e Brasil, 96 mil. México e países da América Central e do Caribe também recebem um número significativo de refugiados emigrantes venezuelanos. Está disponível essa notícia aqui, ó, tem aqui onde ela está disponível, né? E acesso em 23 de outubro de 2019. Isso é verídico, tá? É fato verídico, não é historinha, né? Questão número 1, a respeito dessa notícia. De acordo com a notícia, a qual dos continentes pertencem os países que recebem a maior parte dos refugiados emigrantes venezuelanos, tá? Então, aqui está dizendo, e aqui tá, na notícia está dizendo, né? Qual é o país que recebe mais refugiados imigrantes venezuelanos. Então, eu quero saber, aqui a apostila está perguntando a qual continente pertencem os países, ok? Que recebem o maior número de refugiados imigrantes da Venezuela. 2. O Brasil recebe no continente americano o menor ou o maior número de refugiados imigrantes venezuelanos. O Brasil, ele recebe o maior ou menor número de refugiados imigrantes venezuelanos? Pela notícia você também consegue responder, tá? 3. O Brasil está na lista de países que recebem refugiados imigrantes venezuelanos. O que você pensa sobre isso? Devemos ou não acolher essas pessoas? Também é resposta pessoal, ok? Lembrando que os direitos humanos, eles são inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, tá? Todo ser humano está garantido pelos direitos humanos, como ser, como pessoa, independente de onde ele seja, da cor dele, de que estado ele venha, de que língua ele fala, tá? Então, os direitos humanos, eles defendem a todos os seres humanos na sua essência. Aí vamos para a página 38, que é a última desta aula. Integrando com história. Quando estavam estudando o continente americano, Anita e Urbano lembraram-se da aula que haviam tido sobre a migração dos primeiros humanos e como eles chegaram a esse continente. Nós vimos lá, em história, ontem, né? Observe o mapa a seguir e responda. Rota das primeiras migrações humanas. Então, nós temos aqui, ó, estava lá na parte de história, eles saíram aqui da África, né? Lá e vieram vindo até chegar na América do Sul. Então, vamos à questão. 1. Acredita-se que os primeiros grupos tenham chegado ao continente americano de diferentes formas. Quais? Olha lá, para eles chegarem na América. O que eles tiveram que atravessar? Nós estudamos em história, né? Como que eles atravessaram? Quais as opções para eles atravessarem, né? Então, na história tá falando para eles chegarem até o continente americano. Esses grupos humanos, os primeiros grupos humanos. 2. De acordo com o mapa, o continente americano foi o último ou o primeiro a ser ocupado pelos primeiros humanos. Então, continente americano, ele foi o último ou o primeiro, né?
para ser ocupado pelos primeiros humanos. Anita estava finalmente preparada para se sair bem nos testes de geografia que faria na próxima segunda-feira na escola. E você? Será que sabe tudinho também? Mostre que sim, respondendo às atividades a seguir. Bom, então, quando termina cada explicação, cada módulo, vem o exercitando, né? Que o exercitando, ele vai da página 39 a 41. Exercitando. É para ver o que vocês entenderam desse capítulo, tá? Mas a Pro vai deixar o exercitando para a próxima aula de história, para não ficar muita coisa para vocês. Então, vocês vão estudar essas páginas com bastante atenção, não é difícil, tá? Observem os mapas, interprete a pergunta, entenda a pergunta que a apostila tá fazendo e vocês não vão ter dificuldades, ok, crianças? Então, para hoje é isso, tá? Hoje à tarde eu vou estar disponibilizando no grupo, no Acadesc, né? A correção da aula de geografia, que nós tivemos no dia 7. Tá? Então, eu vou fazer igual eu fiz ontem de história. Eu vou digitar no Word, né, o gabarito da correção da aula do dia 7, as respostas que são pessoais, que é o pensamento de cada um. Nós vamos estar dialogando, corrigindo elas, quando nós formos fazer a nossa revisão em sala de aula, quando voltarmos para a escola. Tá? Então, ali nós vamos estar colocando, cada aluno vai colocar o seu pensamento, que entendeu sobre determinado assunto, nós vamos ter a nossa roda de conversa, né, para estar definindo essas respostas, ok? Então, crianças, boa atividade, o vídeo hoje tá um pouquinho menor, presta atenção, se tiver dúvida, chama a Pro, evita, se a mamãe e o papai tá trabalhando em home office em casa, evita chamar o papai e a mamãe. Evita chamá-los, porque eles também estão com o serviço deles. E chama a Pro por chamada de vídeo, chama a Pro por áudio, né? Eu fico feliz quando o aluno pergunta. Ontem o Leozinho me mandou uma mensagem de áudio para tirar uma dúvida, a Nath me mandou outro dia, o Gui Ribeiro. Então, perguntem para a Pro, manda um áudio. Se não quer fazer uma chamada de vídeo, manda um áudio que a Pro vai estar explicando com o maior prazer, tá bom, crianças? Bom dia, tá? Fiquem com Deus. Beijo e boa aula!